Olá, 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 sejam todas muito bem-vindas. Hoje, quem irá nos trazer a palavra ao tempo de mesa será a Jennifer, ela acabou de chegar aqui. Vamos iniciar com uma oração bem maravilhosa. Feche os olhos, respira fundo, já começa a agradecer. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Pai, queremos te agradecer pela tua bondade, graça, favor, misericórdia, que não tem fim e se renova todos os dias em nossas vidas. Pai, nós consagramos a ti esse tempo de mesa, entregamos a ti esse tempo de mesa. Que a voz da Jennifer seja um canal para todas as mulheres que estão aqui presentes. Pai, deixa eu só receber aqui. Pai, nos apresente mais ainda do teu amor, da tua graça, da tua alegria, de todas as coisas que estão disponíveis para nós. Nós queremos agradecer por todas as mulheres que estão aqui hoje e todas as mulheres que não puderam também estar aqui hoje, que elas recebam no coração delas uma porção do que está sendo dito aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos, abençoamos todas as coisas que já estão chegando sobre as nossas vidas e as coisas que há de chegar. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Para quem não conhece, a Jennifer, ela faz parte da cobertura, da mesma cobertura que eu, da mesma liderança do Denis e da Bruna, esteve comigo na escola de realinhamento, os 21 dias em janeiro, e nós temos uma comunicação bem alinhada, então eu tenho certeza que ela vai trazer algo muito lindo aqui para vocês, conectando com tudo que a gente já vem construindo aqui no tempo de mesa, certo, mulheres? O microfone é todo teu, Jennifer. Seja muito bem-vinda ao nosso tempo de mesa. Amém. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Perfeito. Vamos começar pelo começo. Dona Crislaine me envia. Então, tempo de mesa, tal palavra. Um dia antes eu tinha lido essa palavra. E eu chamei o Anthony e falei, amor, olha isso! Porque todo o movimento que a gente faz, né, em autoconhecimento, em revelação de Cristo, parece que a gente nunca leu a Bíblia. A gente lê tudo como se fosse a primeira vez. E depois da escola de realinhamento ainda mais, né? E aí eu vou ler aqui a passagem, então, que é a nossa passagem de hoje. 1 Coríntios 2, do 2 ao 5. Eu vou ler na NAA, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quando eu li essa passagem a primeira vez, foi domingo, eu pensei, tem algumas palavras que não estão, claras para mim. E eu aprendi a fazer comparação, quem tem o aplicativo da Bíblia, tem comparação de versões. E isso ajuda muito a gente a ter entendimento, porque tu vai ter uma linguagem de hoje, que ela vai ser muito fácil, mas às vezes não aprofunda no significado do que está sendo dito. Aí eu peguei a NVT para comparar, e ela diz assim: pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu vou trazer agora alguns relatos que vão conectar com essa palavra. Porque em abril do ano passado, a gente participou, eu e meu marido, de uma conferência, Ordem de Melquisedeque. E lá, o apóstolo William, na época era pastor, trouxe
sobre a exibição que nós não podemos ter como pregadores. E nem pregadores de púlpito, mas no dia a dia. Não eu falar aqui me vangloriando da minha própria sabedoria. De como eu falo, de como eu conectei as informações. E isso, desde então, é algo que tanto eu como meu marido, a gente olha muito para isso. Para como nós... Eu não tenho uma palavra mais simples para isso, mas nós nos desnudamos perante Cristo para levar Ele e não nós. E aí, aqui a gente fala de esquecer de tudo exceto Jesus Cristo. Nós estamos em São Paulo hoje, fomos dar uma volta. O GPS mandou a gente entrar em Paraisópolis. Não sei se vocês já entraram em Paraisópolis, mas quanto mais a gente entrava, mais afunilava a rua, pior ficava de andar. E aí tinham muitas pessoas, e eu falei para o Anthony, se a gente olha para esse cenário, para essas pessoas, pela carne, a gente vai dizer essas pessoas não têm salvação, elas nunca vão prosperar, nunca vão sair daqui, é um lugar muito isso, muito aquilo, porque quem mora aqui é isso ou aquilo. Mas quando a gente olha como Jesus... Eu tive uma experiência na escola em que Jesus me mostrou que todos nós somos uma canção que Jesus cantou. Então, houve um momento em que Jesus cantou a vida da Crislane. E ela é uma nota dourada. Ela é uma profecia viva. E eu olhava para aquelas pessoas hoje e eu pensava, todos aqui têm histórias lindas. E aí a gente passou num ponto de venda de drogas, né? Claro, obviamente. E eu olhei, cara, essas pessoas estão aqui, mas imagina quando elas conhecerem Jesus, quando elas souberem quem eles são de verdade, o que ele tem, sabe? E a gente estava ali, um cenário bem diferente do que a gente estava andando 2 minutos atrás, porque a gente saiu do Morumbi para entrar em Paraisópolis, então. Mas eu tava assim, cara, qual a diferença dessas pessoas e das pessoas que estão lá no Pão de Açúcar pagando R$20 um pacote de merengue? Nenhuma. Porque quando a gente tira tudo que a nossa mente sabe e a gente olha como Jesus, é exatamente o que a palavra diz, não existe o maior nem o menor. E aí eu vou usar o caso da Carolyn, porque eu conheci a Carolyn presencialmente há pouquíssimo tempo atrás. E a gente se cumprimentou e ela estava quietinha assim, ó. Eu acho que sexta-feira foi que tu fez o tempo de mesa. Eu tava assim, ó, meu Deus. Porque a Carolyn tá falando e ela fala claramente, dá para sentir a frequência de verdade no que ela diz. Assim como a Cris, assim como outras meninas que eu ouvi falar aqui. Porque, no fim, é sobre a gente decidir esquecer o que a gente sabe. Porque toda vez que Jesus vai te usar para falar alguma coisa, tu vai acompanhando ao mesmo tempo que tu fala. Às vezes eu falava para a Cris na escola, né? Cara, eu não sei como é que eu falei isso, porque eu nunca ouvi isso. Mas o Espírito Santo vai te usando num nível que, se fosse por ti, tu corria o risco de se vangloriar. Se fosse a técnica de PNL que eu aprendi em tal curso, eu ia me vangloriar. E é tão bonito que a gente vai, tipo, olha só, eu sei de algumas coisas que eu falei, mas eu nunca tinha olhado assim. E Jesus mandou nesse momento para essa pessoa. E eu não sei nem como é que eu vim parar aqui, porque meu rascunho não tem nada disso. Mas é assim que funciona. E falando ali, vou voltar para a citação, né? Ali no versículo 4, Paulo diz assim: minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Porque Jesus é simples. Jesus tem tudo,
mas ele nunca veio com 250 termos que ninguém conhecia, ele sempre falou ao simples. Foi sempre o café passado com água quente. Não falou do tipo de grão e da moagem e da temperatura. Não precisa disso. Quantas vezes a gente, na nossa mente, quer usar termos e quer usar palavras, e no fundo, a gente só quer mostrar que sabe. No fundo, eu noto por mim, porque quando eu conheci Jesus, no início, assim, meu Deus, as pessoas sabem todos os versículos, eu preciso ler a Bíblia toda. E a gente não precisa, a gente está aqui com 3 versículos. E quanto mais tu pede revelação, mais tu vai te aprofundar em 3 versículos. A gente não precisa saber a Bíblia toda. Nós temos a constância da caminhada, em ler a Bíblia, em estar com Jesus, em fazer um devocional e construir um relacionamento. Mas não é da noite para o dia que eu vou comer a Bíblia sem entender nada do que ela está dizendo. Porque, sinceramente, 2 anos atrás, não vou exagerar, 2 anos atrás, se eu soubesse um versículo, eu sentia nitidamente o meu coração se enchendo de orgulho. Nitidamente. Se eu soubesse, se eu dissesse assim, ó, lá em Provérbios diz tal coisa, eu sentia nitidamente. E eu vivi um tempo, ano passado, eu comecei a ler a Bíblia, para terminar em agosto. E foram uns 4 ou 5 meses que eu lia, tipo, 4, 5 capítulos por dia, às vezes mais. Mas não porque eu queria receber revelação, porque eu queria saber a Bíblia. Quando eu me toquei, assim, disse, peraí, eu tô comendo a Bíblia, eu não tô entendendo o que tá dizendo. Por que eu tô fazendo isso? E aí é o olhar para o próprio umbigo, né? Eu olhei para o meu umbiguinho e eu queria só saber a Bíblia. De que adianta eu saber a Bíblia? Esses dias, no final da escola de realinhamento, fez um frio terrível e eu não tinha roupa de frio. Aí olha só como nada é sobre nós. Fui comprar uma roupa, não achei roupa no shopping inteiro. Andei os 2 andares, não achei roupa. Na saída, eu passei por uma loja, vi um vestido na cor que eu queria, no meu tamanho. A vendedora super atenciosa. Por acaso, eu tinha um mini devocional na bolsa. E ela compartilhou algumas coisas, me questionou. Eu falei, Marcela, eu posso te dar um presente? Eu carrego esse devocional comigo e eu senti que é para ti. Eu entreguei, ela pediu para eu orar por ela. Eu não falei um versículo. Eu não tive que citar Provérbios 1, 29. Eu não tive que citar nada. E a minha oração foi só por amor. O que eu sentia nela é que ela precisava de amor. E assim como as pessoas ali na favela que a gente entrou hoje, eles só precisam de amor. Vocês acham mesmo que alguma diferença socialmente? Socialmente, tá? Vocês vão pegar uma área de periferia. Vai fazer diferença entrar a polícia com um tiro, porrada e bomba lá? A transformação das pessoas acontece por amor. O avivamento acontece por amor. O conhecer a Cristo acontece por amor. E quantas vezes a gente olha, eu posso olhar para a Cris, não, mas a Cris falou aquilo ali ontem, não gostei do jeito que ela falou. Vai causar alguma mudança? Não vai. Nem em mim, nem nela. Enquanto eu não tiver olhos de amor para receber com amor, não vai mudar nada na minha vida. Porque aí eu vou estar dentro da igreja, eu vou dizer, não gostei disso, não é assim. Não gostei daquilo, não é assim. Não vou receber nada. E aí Jesus vai falar o meu coração e eu não vou ouvir, porque não é assim, porque eu sei de tudo. E eu me veio na lembrança agora que teve uma época, eu usava muita roupa curta, muito curta, muito curta. E teve uma época que simplesmente eu não conseguia usar roupa. Ninguém me falou nada. Quando me falaram, não fez diferença nenhuma. Porque se é para ser assim, se crente é assim, eu não vou fazer isso. E aí, depois que eu comecei a ter amor,
e olhar com amor. Jesus trabalhou o meu coração, ninguém me falou nada. O que é para ser mudado vai ser mudado em amor. A forma de falar, a forma de agir, a forma de vestir, o que Jesus quer mudar em nós, que é trazer quem nós somos, vai ser com amor. Por que nós não agimos com amor? Olha, faz 15 minutos. Parece que eu já falei meia hora. Aí vocês me perguntam, vocês sabem como é que você chegou nesse ponto? Não sei. Não sei, mas foram as revelações que vieram me trazendo. Porque aí, vamos lá. Estamos vendo Paulo, né? Quem que era Paulo? Perseguia os cristãos e matava. Porque não é assim, não é dessa forma. Quando que Paulo foi transformado? Quando ele recebeu o amor. Eu nem vou lembrar o nome do abençoado que foi lá, que fez Paulo voltar a ver. E se ele tivesse olhado para Paulo, não, mas ele mata, eu não vou lá, não. Esse aí vai para o inferno mesmo. Vai descer de tobogã. Quantas pessoas deixariam de conhecer a Cristo se Paulo não fosse encontrado pelo amor, através de um irmão? Quantas de nós aqui não seríamos alcançadas se não fosse em amor? E eu estou numa fase, assim, não sei se é uma fase, se é quem eu sou agora, não sei, não tenho mais previsibilidade de muita coisa, mas que eu estou aprendendo a descansar, porque às vezes a gente quer forçar as pessoas a serem transformadas. Ah, não, mas eu conheci Jesus, a minha mãe precisa conhecer, e aí eu vou encher o saco dela, que ela vai olhar para mim e dizer, eu não aguento mais de ouvir. Não aguento mais, tá chato. Agora é só o que tu vive que é certo. E aí a pessoa vai negar Jesus pelo nosso comportamento. E agora, quanto mais eu solto, e viver isso é diferente de saber, né? Quanto mais eu solto, mais eu vejo transformações. Mais eu solto, mais eu vejo transformações. Porque eu não quero fazer nada. Eu faço a minha parte, o que Jesus me pede, e deixo para Jesus fazer o resto. Assim como eu sou filha de Deus, a Cris é filha de Deus. A minha mãe é filha de Deus. O meu pai é filho de Deus. E ele cuida de todos os filhos, de uma forma única. Se ele, exemplo, tem uma pessoa que está na igreja e conheceu Jesus e ele não transformou alguma característica da pessoa, não sou eu que vou fazer a pessoa mudar. Não existe isso. Deixa eu ver aqui, gente. A Ananias aí, ó. Esse aí. Esse próprio. E aí, Ananias, já pensou, Ananias, eu não vou lá? Não, Jesus, tu não sabe o que tu tá falando, o cara vai me matar, tu não sabe? Quantas vezes a gente faz isso, pelo amor de Deus? Jesus diz assim, faz tal coisa. Não, Jesus, não dá para fazer isso, não. Ao longo dos dias eu vou compartilhando algumas coisas que estão acontecendo. Ontem, na aula com a Bruna, ela falou sobre isso, né? A gente compartilhar o processo depois de resolvido e tudo. Então, teremos mais testemunhos para compartilhar sobre obedecer, sobre olhar com amor. No fim, é tudo sobre isso. A gente não obedece porque a gente não confia, porque a gente não acredita no amor de Deus. No fim, é tudo sobre o amor. Eu não sei se alguém quer compartilhar alguma coisa. Cris, quer compartilhar? Eu não sei como eu vim parar aqui, mas era isso que Jesus nos trouxe para hoje. Amém? Fala, Carolyn. Coisa boa te ouvir, Jane. Ouvir Jesus através de ti.
dois pontos, assim, né, que tu trouxe ali, essa percepção que vocês tiveram, né, andando na periferia. E como a gente sempre fala, né, é impossível estar no corpo e não estar conectado, né? Então, se a gente não sente isso, se a gente não tá com esses olhos, né? Ou se mesmo quando a gente não tá, porque tem horas que a gente não tá, mas o Espírito Santo muito rapidamente vai lá e nos dá né? E troca as nossas lentes para que a gente possa enxergar com amor. Então, conecta muito com o que a gente vem trabalhando esses dias, né? Paulo, ele é maravilhoso. Porque se a gente não ama e se a gente não sente o amor dele por nós, não tem como a gente sentir amor por ninguém mais, né? E outro ponto, assim, muito especial que tu trouxe, que foi algo que a Cris me virou essa chave, foi sobre essa coisa de transformar as pessoas que a gente ama, de Jesus salvar as pessoas que a gente ama. E essa frase que tu falou, né, que todos nós somos filhos de Deus. Então, cada vez que eu quero fazer alguma contribuição para o processo do outro, o que, na verdade, eu estou fazendo é dizendo para Deus, Deus, eu acho que dessa forma aqui é melhor, porque tu não sabe o plano que tu tem para minha mãe, tu não sabe o plano que tu tem para o meu pai, eu com certeza conheço mais eles, e eu posso te ajudar nisso aqui. E isso foi assim, né, aquela lapada, tipo, pois é. Porque às vezes a gente esquece, a gente acha que filho de Deus, apesar do que tá na Bíblia, isso que tu falou para mim é o que mais vem rasgando, porque eu também era essa pessoa que queria entender de Bíblia, e daí me crucificava porque eu não lia a Bíblia, porque para mim não fazia sentido. Só começou a fazer sentido quando eu quis aprender de Jesus. Não quis entender de Bíblia. Né? E daí, nesse processo do saber que na Bíblia está escrito que só é filho quem aceita Jesus, isso era uma coisa que ficava na minha cabeça. Se tu não aceitou Jesus ainda, tu não é filho. Sério? Então, toda a proteção que eu tive, todo o cuidado, todo o agir dele na minha vida, em cada momento que a gente pôde viver longe dele, eu não era filha, eu não estava sendo cuidada e amada. Então, é uma arrogância, né, que eu antigamente, né, quando voltei para Jesus, Jesus me falou uma coisa, né, que era para que a gente corresse, porque o tempo estava curto, né, que era para voltar correndo, mas que principalmente que era para acabar com essa coisa do pedestal, da gente achar que depois que a gente vira crente, que a gente se batiza, que a gente conhece Jesus, a gente está acima das pessoas. A liderança de Jesus, ela nunca veio do alto, né? Ela sempre veio junto, né? E isso era o que mais me dava ranço, que é o que nos distancia das pessoas. E ontem, quando a Bruna trouxe a questão que tu falou da aula, foi bem isso, porque a gente quer dividir com todo mundo as coisas. Mas nem todo mundo está preparado para receber aquilo que Deus revelou para o meu coração. Vai ser loucura, não vai fazer sentido, e eu ainda vou ficar chateada porque eu fui rejeitada, né? Então, é muito sobre o que tu trouxe, Jenny. A gente só precisa dos olhos de amor. Só. Porque todas as outras coisas Jesus faz, né? Se a gente escolher olhar com amor. É isso, e a questão eu preciso isso, eu preciso aquilo, é religiosidade, né? No fim, o ser humano criou um monte de regra que Jesus nunca mandou. Quem disse que eu preciso usar tal roupa? Quem disse que eu preciso... Ah, não, tu tem que ser batizado com este texto, porque se for um texto diferente, tu não se batizou de verdade. A gente teve uma experiência, eu e o Anthony, o padrasto da minha sogra, né? Mas como criou ela, é vô, né? O vô dele adoeceu, ele já vinha muito doente há muito tempo, internou e tal. E aí ele chegou num ponto que ele não tinha mais cura pelos médicos, né? E aí eu e o Anthony fomos lá, conversamos com ele toda vez que a gente chegava lá e pedia para orar. Toda vez. Aí tu vai me dizer que uma pessoa que fala de Deus o tempo todo, pede para orar o tempo todo, não vai para o céu porque não batizou? Como a gente inventa a regra besta? O meu irmão mais novo, ele ficou doente também quando ele foi internado no último dia de vida dele, ele já não falava, ele não conseguia gesticular nada, ele mal piscava.
E aí, nessa hora, ele só sinalizou para a gente orar com ele. Ele fez assim com a mão. Era o que ele conseguia fazer. Só isso. E aí nós oramos com ele. E aí eu senti, a minha mãe, nós estávamos com ele, que ele aceitou Jesus, que ele estava com Jesus, porque foi um sentimento de paz. Quando ele faleceu, o que veio no nosso coração foi paz. Aí tu vai me dizer que ele não batizou, ele vai para o inferno? Quem disse? Quem disse? A gente tem que perder o costume de querer controlar. A mulher, tem uma questão de controle, né? Mas a gente tem que perder esse costume e se atentar. E isso que tu falou de, não, mas naquela época eu não era filha de Deus, então eu tenho essa ferramenta de falar em voz alta o que eu tô pensando, porque quando a gente fala, a gente vê como é ridículo o que a gente tá pensando. Enquanto tá na cabeça, a gente não nota, mas escreve ou fala para te ver. Vai na frente do espelho, diz assim: Deus não te ama porque tu não lê a Bíblia. Tu não consegue falar até o final. Não consegue, não é assim que funciona. Aí o teu filho, vocês que têm filho, teu filho vai querer dormir até 10 horas. Não, ele dormiu um pouco a mais, eu não amo mais ele. Claro que não, gente, pelo amor de Deus. Vanessa, fala aí para nós, compartilhe. Uma pergunta. Deus mandou perguntar por que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Porque Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Eu não sei se isso está na Bíblia, acredito que não. É um relato histórico, né? Mas não é que relato histórico não tenha valor, tá? Vou dizer até onde eu estudei e perguntei para liderança, tá? Mas tudo a gente pode pedir revelação para Deus e ele vai mostrar, certo? Pedro, na época, as mortes eram crucificadas. Tanto que Jesus foi crucificado e tinham ladrões crucificados, certo? Certo. E aí Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Jesus. Isso foi um entendimento dele. Porque aí quando nós falamos muito aqui sobre ser digno de ser filho, né? Só que isso foi o entendimento de Pedro. Então não quer dizer que Pedro era discípulo, ele fez assim, eu vou me colocar como não ser digno de ser como Cristo, porque nós somos dignos de ser como Cristo, porque Jesus falou isso. Entende? Então é um relato histórico do que Pedro quis para o último momento dele. Eu estava lendo a Bíblia ainda ontem e isso veio muito em mim, porque é uma coisa que eu vejo até que eu não entendo. E aquilo ali me incomodou tanto, porque eu me coloquei no lugar de Pedro, porque ele falou que não era digno de Deus, mas na verdade todo mundo é digno de Deus, porque todo mundo é filho de Deus. Exatamente. Porque o que acontece? A gente precisa também olhar para o histórico da época. Nós nascemos com o Espírito Santo. Nós temos muitas gerações atrás que conheceram Jesus, que conheceram o amor de Cristo, ainda que não na nossa família, mas tem muitas pessoas que já viveram o amor de Cristo, que conhecem o Espírito Santo, que viveram experiências com o Espírito Santo. Mas na época de Pedro, eles não tinham o Espírito Santo, isso já é uma diferença enorme. Então, o judaísmo, ele tinha regras de lavar a mão tantas vezes antes de comer, senão estava impuro. Tem muitas questões que são históricas, né? Mas é exatamente o que tu falou, Vanessa, todos somos dignos de Cristo. Por quê? Porque ele disse que morreu por todos. Por todos, todos temos acesso ao sacrifício da cruz. Nós não precisamos mais nos crucificar para acessar a graça, para acessar o amor, para acessar a redenção. Porque imagina só, eu passei um café ruim ontem.
Vou para o inferno por isso? Não. Não, tá pago, tá tudo certo. A gente não carrega mais culpa. Quando diz que nenhuma condenação há, é nenhuma condenação há. E eu vejo que a condenação mais pesada que a gente enfrenta é a nossa. Porque é a gente que se condena o tempo todo. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas daí em tal coisa eu errei. Cara, errou. Errou, pede perdão e muda. É fácil, é muito mais fácil do que a gente pensa. Como eu disse, um dia eu fui pedir um auxílio para a Bruna em um assunto, e ela disse assim, para de tentar fazer mais, faça menos. Porque a gente está sempre querendo fazer mais, porque a gente está sempre querendo merecer. A gente sempre quer merecer as coisas, sempre quer... Não, eu preciso batalhar, preciso sofrer, e não é assim. A gente nem precisa fazer mais para ser mais feminina, é só fazer menos. É só tirar a casca que a gente tem por cima de quem Deus nos criou. É só a gente descansar e dizer, tá bom, Jesus, o que tem a mais em mim? O que tem a mais de rigidez, de controle, de medo? Porque no fim está tudo feito, tudo já está feito. Mais alguém quer compartilhar? Eu não vejo todo mundo aqui. Não? Cris, você encerra para nós? Por favor. Tá vendo? É processo. Depois que eu vencer esse, eu compartilho com vocês. Então tá, mulheres, ia dizer meninas, mulheres amadas. Muito feliz em estar aqui com vocês. Espero que essa palavra rumine no coração de vocês. Então, vamos orar para encerrar? Pai, muito obrigada por esse tempo com as minhas irmãs. Muito obrigada por reconhecer a tua porção em cada uma delas. Muito obrigada por reconhecer a tua porção até nas pessoas que ainda não te reconhecem. Até nas pessoas que ainda não te acessaram. Porque eu sei que tu está lá e elas podem te acessar. Obrigado, Pai, por toda a revelação que tu tem trazido a essas mulheres. E eu sei que, às vezes, até no lavar a louça, tu tá falando com nós. Que nós não precisamos nos esforçar, não precisamos de horas na frente da Bíblia, nós só precisamos criar relacionamento. E isso não é esforço, Pai. Obrigado, Pai, pelo prazer da tua presença em todos os momentos. Pelo teu cuidado, pelo teu amor, por podermos reconhecer o teu cuidado e o teu amor. Pai, eu desejo que no meu coração e no coração de cada uma dessas mulheres, a tua palavra seja uma semente em uma terra fértil e venha florescer a cada dia. Não uma vez, todos os dias. Que nós nunca percamos o amor, o fogo da paixão, que não é o primeiro amor, é o único amor. Que seja um relacionamento cada vez mais intenso contigo, Pai, cada vez mais próximo. Que cada uma aqui venha viver experiências cada vez mais profundas em Ti, Pai. E que a transformação que vem de Ti seja visível, seja clara. Que a gente fique irreconhecível com a Tua glória transparecendo em nós, Pai. Eu te agradeço por esse dia, por esse momento. E eu já declaro que a cada dia nós vamos viver um nível mais profundo em Ti, Pai. Amém. Amém! Gratidão, Jennifer, por hoje. E até amanhã, mulheres maravilhosas. Amanhã pessoal. quem nos trará a palavra Amém. Caroline. Glória a Deus. Foi lindo te ouvir, Jenny. Que
Que oração maravilhosa. Foi muito, muito, muito linda. Muito linda. Parabéns. Parabéns. De verdade. Gratidão pelas tuas palavras hoje aqui conosco, viu? E até amanhã. Até amanhã. Beijo.